Meus amados irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês, né? Já peço que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie e que Maria interceda por cada um de nós. Quero fazer uma pergunta a você que está escutando esse segundo capítulo da série Davi e Golias enfrentando os gigantes da vida. Você já assistiu o primeiro capítulo? Já assistiu alguma pregação aí do meu canal? Se não, assista. E quando assistir, curta, comente, se inscreva se você não se inscreveu ainda e não esqueça de clicar nas notificações. Vem mais novidades aí. São novidades que vão nos ajudar a viver melhor a nossa espiritualidade. O objetivo desse canal é evangelizar, é fazer com que a palavra de Deus alcance mais corações. Entre na tua casa, na casa do teu filho, do teu amigo. Eu, particularmente, eu sempre faço assim. Sou casada, né? Tenho 2 filhas. Em outros vídeos vocês vão verem a minha apresentação. Mas quando eu estou cuidando das coisas de casa, lavando uma louça, cuidando das crianças, eu sempre estou escutando uma música ou uma pregação. Né? Você pode viver essa graça, exercendo as tuas atividades ordinárias do dia a dia, né? Você pode estar escutando uma pregação, uma formação, faça isso, porque você vai estar se abastecendo. E hoje é com muita alegria que nós vamos para o segundo capítulo dessa série muito importante, que vai nos ajudar a enfrentar os combates, as lutas, sem murmurar, sem se reclamar e sem culpar Deus por conta desses combates ou desses problemas que você talvez esteja enfrentando hoje. O tema deste segundo capítulo é: não vou parar diante das afrontas. Quantas vezes nós estávamos planejando fazer algo ou fomos orar, Deus nos direcionou a realizar algo que parecia ousado demais, mas que você acabou partilhando com alguém e a pessoa te desmotivou. Não faça isso, isso não é correto. Isso não é da vontade de Deus. Mas você orou, Deus te guiou, Deus te orientou. E aí outras pessoas talvez chegaram até a zombar. Não, isso é demais. Pra que isso? Eu tiro por mim. Né? Quando foi para mim criar esse canal, muitos me apoiaram. Mas eu também ouvi comentários que poderiam ter me parado. Afrontas que poderiam terem me paralisado. Não, isso é bobagem. Não faz isso. Mas o chamado a evangelizar dentro do meu coração é muito mais forte. E eu não parei, né? Não vou parar diante das afrontas. E aí o que é que nós precisamos ter diante desse cenário? Davi, Golias, uma guerra, um gigante para ser derrotado. Nós precisamos ter uma coisa, visão diferenciada. No primeiro capítulo eu falava que você não tem que usar a armadura de ninguém, não tem que usar as ferramentas de ninguém, porque Deus tem as suas e as suas são exclusivamente sua, feita para você. E aí, às vezes a gente acha que o outro é melhor, que a luta do outro é melhor. Ah, mas o estilo que fulano está vivendo é melhor do que o meu. As armaduras ou a armadura dele é mais forte do que a minha. As ferramentas é mais resistentes do que as minhas. Engano nosso. Engano nosso. O que Deus tem para nós é muito mais resistente. Porque quando Deus foi fazer, Ele criou na medida certa e Deus não erra. Deus sabe todas as coisas. E essa visão diferenciada é a que nós precisamos ter. Enquanto muitos olham para a sua realidade, para a situação que você enfrenta e não vê saída, para muitos a saída é você desistir, você precisa olhar e ter uma visão diferenciada. Olhar para o nada e ver um tudo. Olhar para a desordem que hoje se encontra na tua vida e ver a organização. Olhar para a situação familiar, de desemprego, não sei, e ver uma saída. Muitos olham e vê a porta fechada. Você precisa olhar e, em nome de Deus, direcionado por Deus, ver a porta aberta.
Vê a porta aberta, porque o Deus que nós servimos, ele não nos engana. Ele não vai nos colocar diante de situações onde nós seremos envergonhados. Se nós estamos ouvindo os comandos dele, os direcionamentos e seguindo as estratégias, podemos até ser massacrados, mas no final nós veremos que aquela era a vontade de Deus. Eu não estou falando de uma ausência de sofrimento. Tem guerras, lutas que você vai vencer, mas tem outras que não. Tem outras que não. Você tem 5 pedrinhas na mão. Uma você pode errar. Outra você pode errar. Mas a terceira você pode acertar. Perdeu 2. Mas acertou a terceira. É isso que eu estou querendo dizer. Só não podemos desistir de enfrentar. Muitos desafios, eles surgem diante de nós todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer como Davi, matar um urso ou um leão. Matar um urso ou um leão. Para muitos ninguém entendia, mas biblicamente falando, olhando pela ótica espiritual, aquele urso e aquele leão que Davi matou era um treinamento para que mais na frente ele pudesse derrotar um gigante. Essa dor, esse combate que você está passando hoje é Deus te treinando para mais na frente você enfrentar um gigante. E aí, diante dessa realidade, fica a pergunta: por que uns conseguem vencer e outros não? Golias já desafiava o exército de Israel, meus irmãos, há 40 dias. 40 dias, quem é? Vocês não vão vir me enfrentar? Os filisteus lá e o exército de Israel lá, que foi preparado, estavam lá com seus armamentos, armadura, mas há 40 dias, todos tinham medo e dominados pelo medo, ninguém encontrava uma forma de vencê-lo. O perigo, eu tenho um vídeo lá no Instagram, eu não sei se eu postei já aqui no YouTube, mas tá lá. @Adriana Rafinha, vai lá que você vai ver. Onde eu falo, eu posso ter medo, mas o medo não pode me ter. Porque se ele me tem, ele me amarra, ele me domina e eu não vou para frente nem para trás. Foi isso que o medo fez com o exército de Israel. Paralisou, atormentou. Por conta dessa estratégia de Golias, já fazia 40 dias que eles estavam tomados por um medo, né, e não conseguia vencer. Porque para se vencer uma guerra externa, um combate, seja na área, eu estou falando muito de família porque é o que eu mais escuto, ou até mesmo na tua área pessoal, você precisa vencer uma guerra interior. O exército de Israel precisava ter vencido, ter lutado contra aquela guerra, aquele combate interior, aquele medo, para depois entrar em campo e lutar e vencer uma guerra exterior, Golias e o exército. Alguém precisava vencer. Golias teria que ser derrotado, mas aquele povo não tinha coragem, porque a guerra interior estava grande e eles não estavam lutando para vencer. Aqui na palavra de Deus, em 1 Samuel 17, do 23 ao 24, nós vamos escutar assim, ó. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu Golias, o campeão de Gate, avançou para fora das fileiras do seu exército, proferindo o mesmo desafio como nos dias precedentes, de modo que Davi podia ouvi-lo. Veja bem, o inimigo ele sabe usar as estratégias. Todo Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Todos recuavam tremendo de medo. Ele usou a mesma estratégia que estava usando há 40 dias com o exército de Israel, com Davi. Só que com Davi não colou essa estratégia, amedrontando, ameaçando, e ele olha para Davi e diz: é muito pequeno para mim, vem, vem, né? E todo mundo que estava ao derredor
Ninguém acreditava na vitória de Davi. Talvez ninguém acredite na tua vitória. Ninguém acredite que você vai vencer essa luta, esse combate. Talvez uma inclinação, uma situação difícil que você está lutando com você mesmo. Mas ninguém acreditou em Davi. Ninguém acreditou em Davi. Aí o Senhor, o Deus de Israel, o Deus poderoso, deu a vitória. Quando ninguém acreditar em você, tenha uma certeza. Deus acredita no seu potencial. Porque você foi treinado, foi por ele. Foi por esse comandante que não erra. No entanto, quando Davi ouviu a afronta de Golias, sua atitude foi outra. Foi de enfrentar Golias e acabar com ele. Aquela afronta de Golias fez um efeito contrário, foi motivar Davi. Quando Davi se sentiu afrontado, ele se sentiu motivado. Diferente do que aconteceu com o exército de Israel. Eles se sentiram amedrontados e Davi se sentiu motivado. Quantos gigantes têm ameaçado sua casa, sua saúde? Pessoas que estão enfrentando assim batalhas grandiosas no campo da saúde, no campo espiritual, psicológico, emocional. Mas lembre-se, pare, pense, escute aquele que está te treinando. Não escute as vozes externas. Vozes tentaram parar Davi, mas ele pegou essa realidade e converteu em uma outra situação. Aquilo que poderia ser desânimo passou a ser ânimo. Aquilo que poderia ser desmotivação passou a ser a motivação para a vitória, para o combate. A nossa resposta ao problema determinará se venceremos ou não. A sua resposta é de medo? A sua resposta é de desistir? Eu não sei há quantos dias esse gigante vem te enfrentando. Eu não sei há quantos dias esse gigante vem te ameaçando, vem te afrontando. Ele ameaçava há 40 dias o exército de Israel. Talvez você há 10, há 20, há 100. Mas quando você estiver determinado, pela força que vem do alto, ele será derrotado, porque ele não tem poder diante do Deus que você serve. E aí outro ponto para a gente finalizar esse capítulo é: você não tem perfil para vencer essa batalha. Era o caso de Davi. Davi não tinha perfil, de fato ele não tinha. Ele não foi preparado para um exército, ele era preparado para cuidar de ovelhas. Talvez você não foi preparado e nunca imaginou que iria enfrentar esse problema, essa situação. Mas, diante das realidades, das coisas que vinham acontecendo, você não vinha percebendo, Deus já estava te preparando para entrar nesse campo de batalha e enfrentar esse grande gigante. Ao perceber que Davi estava disposto a enfrentar Golias, veja bem, seus irmãos começaram a hostilizá-lo, com palavra de menosprezo, julgamento, tentando desanimar o irmão. Sabe, a priori, quando Davi chega lá no campo, eles já começam a humilhar Davi. Davi vai fazer um favor para o pai, levar lanche para os irmãos. Quando eles veem, o que é que você está fazendo aqui? Você pensa que é quem para estar aqui? Aqui é lugar para quem sabe lutar. Você não sabe, vai cuidar de suas ovelhas. Mesmo assim, ele não sabia que estava diante daquele que ia trazer a vitória, né? Só que Davi não escutou, não parou nessa realidade. Eles se sentiam melhor do que Davi, porém não tiveram coragem de enfrentar o gigante. Você pode olhar aí em 1 Samuel 17, do 28 ao 29. Ou melhor, leia 1 Samuel 16 e 17, que você vai entender melhor a mensagem do Senhor para você. Davi confiava em Deus, no chefe do exército, o grande, o todo-poderoso. Davi deve ser para nós um grande exemplo de como podemos lidar com as vozes contrárias. Davi estava confiando em Deus
Por isso tinha tanta coragem e disposição para lutar. Quando nós confiamos em Deus, nós temos coragem e disposição para lutar. Quando nós não confiamos, quando nós olhamos simplesmente, corremos esse risco para esse problema que está nos amedrontando, para esse gigante, a gente começa a olhar e começa a ver só ele, não vê saída, domesticando esse gigante, depois olha para ele e diz, você já me venceu, eu não tenho força contra você, eu não tenho como lutar. Posicione-se. Você pode não ter porte físico de um soldado, de um guerreiro, de elite para estar em um exército, mas você tem um Deus todo-poderoso. Posicione-se e diga para esse gigante, o meu Deus é muito mais forte do que você. É com essa meditação que eu convido você a rezar com essa passagem, a rezar com essa mensagem, com o que Deus quer falar para você. O gigante não tem poder sobre você. O que você precisa entender é que Deus está no controle de todas as coisas. A nossa resposta ao problema determinará se venceremos ou não. E aí você vai dar uma resposta positiva ou negativa? A resposta cabe a cada um de nós. Vamos encerrar aqui esse segundo capítulo dessa série muito importante que vai nos levar a meditar Davi e Golias enfrentando os gigantes da vida. Falta mais um capítulo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Pregadora Rafaele Barros, ative as notificações. Deus te abençoe.